Bom, e a gente segue falando da Europa. Países da União Europeia mostram dificuldades em chegar a um acordo sobre uma resposta econômica comum para reconstruir as nações, quando a pandemia do novo coronavírus passar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora de Direito Internacional da Universidade de Uberlândia, professora Tatiana Cardoso Skeff. Seja bem-vinda, professora, boa noite. Boa noite. Início, vamos lá. Que países estão envolvidos nesse racha econômico, político e social que as nações europeias estão vivendo, conforme relata a imprensa? Há, de fato, uma divisão entre esses países, entre a União Europeia? Pois então, essa é uma discussão bem interessante que está acontecendo na zona do euro, né? Por um lado, nós temos ali países como Itália, Espanha, França, Grécia, que são países largamente afetados pela pandemia de Covid-19, e outro lado, países, né, como por exemplo Alemanha, Holanda, Suécia, Finlândia, que já são países mais estabilizados economicamente, né? Não que eles não estejam também sendo afetados pela pandemia. E o que acontece basicamente nesse ambiente europeu é que nós temos países, né, que já vinham passando por problemas econômicos graves e, por outro lado, países que agora passam a também ter essa influência da Covid-19 nas suas relações e afetando, por óbvio, né, na sua economia. Então, o que nós visualizamos é uma continuação dessa discussão. Por um lado, alguns países que estão sendo afetados e que estão vendo seus gastos aumentarem, e por outro lado, outros países que, em que pese pouco afetados ainda pela Covid-19, que não querem, no caso, compartilhar esses gastos do bloco europeu para, então, auxiliar esses países. Mas, Bives, você falava, né, se isso causaria uma fissura, talvez uma continuidade dessa divisão, eu diria que é uma continuidade, porque quando a gente visualiza esses discursos, né, Alemanha e Holanda já vinham passando por certos momentos anti-europeus, especialmente a partir das eleições que nós tivemos, né, no ano passado e no ano retrasado nesses países, com os novos governos não querendo, no caso, articularem, né, ou, de certa forma, mostrarem esse sentimento de solidariedade que existe, né, no bloco. Então, eu diria que há uma continuidade, sim. Professora Tatiana, boa noite. É o professor Paulo Bogado. A senhora comentou agora dessa fissura, né? Nessa ideia que está acontecendo, né, com a unidade do continente europeu, principalmente com a saída do Reino Unido agora em 31 de março. Nós temos perspectivas que possam rachar esse bloco europeu de vez, ou ainda temos esperança mesmo depois dessa crise econômica que os especialistas já falam que é pior do que 2008? Claro, oi, Bogado, boa noite. Eu diria o seguinte, que, na verdade, talvez o que se visualize é uma apropriação de um discurso, né, por parte de algumas autoridades do ambiente europeu. Por mais que a saída da União Europeia, da saída do Reino Unido, perdão, da União Europeia, já houvesse, né, essa própria tendência de uma diminuição, talvez, desse discurso comunitário em bloco, eu diria que alguns governantes, particularmente da Alemanha, Holanda, Áustria, Finlândia, eles de certa forma, estão se apropriando dessa ideia de que os países que antes passavam já por problemas econômicos, né, e que agora se veem afetados por causa da Covid-19, que também, por certo, né, se apropriam dessa doença, dessa pandemia que eles estão passando também, talvez para suavizar suas próprias dívidas, para, então, termos mais, né, um choque entre essas nações que compõem o bloco. Porém, eu não diria que isso levaria a um rompimento total, né? A União Europeia ela já passou por altos e baixos, né? Ela já passou por dificuldades anteriores, como você bem citou, a própria crise de 2008, que leva, né, a diversas saídas sendo costuradas, sendo nos anos seguintes, particularmente em 2012, para evitar um colapso maior das economias de certos
vários países, como a gente lembra, né? Grécia, Espanha, também passaram por problemas nesse sentido. Mas eu não diria que levaríamos a um rompimento, não. Mas é mais uma dificuldade, talvez, para se alinhar nessa ideia, né, de que precisamos reconstruir todos juntos e que, de certa forma, alguns países precisarão ceder em que pese as influências políticas por um lado. Professora, pegando agora 2 pontos históricos e já projetando o futuro, a Europa já passou e teve reflexos com a crise de 1929, a gente também cita a Segunda Guerra Mundial. O que a gente pode esperar para o futuro da Europa? Por exemplo, os interesses nacionais vão sobrepor aquilo que tanto se pregava com a União Europeia, que era a solidariedade entre os países. Como é que a gente pode projetar o futuro da União Europeia? Pois bem, a União Europeia, né, ela nasce do ambiente da própria Segunda Guerra Mundial, na ideia de que nós precisávamos, naquele contexto, unir forças para evitar, né, novos conflitos, novos prejuízos, seja na área econômica, seja na área humana, né? Então, o que nós visualizamos para frente com o próprio Brexit, com a própria saída do Reino Unido, do bloco, né, e com essa pandemia, de certa forma, sim, nós temos discursos, né, nós temos países que talvez não queiram trabalhar em conjunto também para não afetar seu próprio eleitorado, a sua própria economia. A exemplo da própria Alemanha, que rechaçou, né, qualquer tipo de medida que pudéssemos levar a uma saída talvez compartilhada entre os países para que eles pudessem ter, no caso, acesso a fundos para além, né, daqueles que já a própria União Europeia vem fornecendo. Por outro lado, eu diria que não significaria um rompimento total. Para frente, eu diria que, tal como nós já visualizamos, né, tantas crises, seja de 2008, seja a própria crise migratória, né, que a União Europeia também vinha passando nessa última década, eu diria que nós temos espaço, sim, para um ambiente comunitário, um ambiente dialogado ainda no bloco, de modo que talvez os países cheguem a um denominador comum por outras saídas, outras formas de financiamento, para que os países mais afetados não precisem passar por nenhum tipo de medida de austeridade mais brusca que eles já vêm passando. Sim. Professora, muito obrigado. Professora Tatiana está ao vivo, direto de Uberlândia. E eu tenho uma curiosidade, como é que está o Triângulo Mineiro aí, né? Beraba, Berlândia e Araguari. Eu não vou dizer aqui a bobagem que se diz lá, né? Berlândia, Beraba e a B de Araguari. Como é que está a situação? Porque é o polo hoje, sempre foi o polo logístico do Brasil. Como é que está aí essa região nesse momento de pandemia? Pois bem, né? Nós temos aqui uma medida de fique em casa, nós temos alguns casos, sim, confirmados, já algumas mortes aqui em Uberlândia, em razão da Covid, mas todos têm trabalhado no sentido de ficar em casa, né? Que essa é a ideia para tentar evitar essa transmissão do vírus. Então, sim, as medidas, elas têm, claro, né, afetado um pouco da logística local, mas é uma tendência aqui do governo do estado em mantermos todos, pelo menos, né, sem contar os serviços essenciais, todos em casa. Obrigado novamente, professora Tatiana, por estar ao vivo com a gente aqui na TV Ubra. Uma boa noite para a senhora e cuide-se, né? O vírus está na rua. Obrigado, professora.